Olá, galera, tudo bem? Diego Pires aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença do futebol virtual para o futebol real, tá? E quais são as vantagens, quais as desvantagens, tá? Quais os maiores perigos que eu considero. Então fica até o final que tem muito conteúdo interessante aqui para vocês. Quem não segue o canal já, curte ali no seguir, tá? Curte também, comenta no vídeo, beleza? Comenta o que você acha sobre o futebol virtual, sobre o futebol real. Comenta aqui embaixo, beleza? Primeira coisa, galera, qual que é a diferença que eu considero primordial? É o tempo dos jogos, tá? Os jogos acontecem de 3 em 3 minutos, 24 horas por dia e 7 dias por semana no futebol virtual, enquanto no futebol real ele acontece dependendo do campeonato, a cada 4, 5 dias um jogo do campeonato, tem toda uma análise que tem que ser feita sobre os jogos anteriores lá também, porém, existe um time bem diferente de um para o outro, entendeu? A outra, a duração dos jogos. Enquanto o futebol real, o jogo tem 90 minutos no mínimo, e se não tiver prorrogação e pênaltis, no futebol virtual é 1 minuto e meio, tá? Às vezes até 1 minuto, se a gente pegar uma Kairon da vida assim, tá bom? Então essa é uma segunda diferença bem ampla aí. A terceira grande diferença para mim é os ODDs. Enquanto no futebol real a gente batalha ali uma ODD em 1,50, 1,80 no máximo ali, isso entrando no mercado um pouco mais agressivo. No futebol virtual você vai achar ODDs de 1,80 saindo 50% da linha, né? 50% dos 20 jogos da linha, ou dos 30, dependendo da casa que você vai apostar. Uma ODD de 1,80 ali, tá em ambas marcas. Então, tipo, cara, a diferença das ODDs fez eu migrar também do futebol real para o futebol virtual, tá? Outra coisa, uma ODD do over 2,5 vai em 2, normalmente um 2 ou 1,98 é o mínimo que você vai achar, e o máximo você vai achar em 3,20. Então, isso é uma ODD muito boa, para uma probabilidade alta de sair de uns 45% na linha ali, tá? De 20 jogos, sai o que vai sair uns 9 jogos com over 2,5. Então, cara, é muito bom. As ODDs são bem interessantes. A possibilidade de você ter big ODDs na tua entrada normal em over 2,5, colocando uma moeda em placar correto, é bem mais alta do que você fazer uma múltipla no futebol real. Entendeu? Uma múltipla no futebol real, com uma ODD que nós pegamos com frequência ali na DL de 50, 60, cara, vai dar uns 6, 7 jogos. Ou você vai ter que criar uma aposta muito feroz ali para conseguir. Então, essa liberdade, essa possibilidade de pegar big ODDs ali de 40, big ODDs, para mim, pessoal, de ODD 40 para cima, tá? Então, você pegar essas big ODDs no futebol virtual é muito mais fácil do que você pegar no futebol real, tá? Porém, todavia, entretanto, aí vai para os perigos. Quais são os perigos, tá, galera, que eu considero dentro do futebol virtual? Cara, você vai entrar e vai achar que tudo é fácil. Se você pegar um site de análise como o nosso, do Ultra Virtual, né? Então, cara, no Ultra Virtual você vai pagar R$29,90 no mês, ou uma assinatura anual de R$299, tá? Que fica muito mais barato ainda. E daí você pega uma ferramenta, uma Ferrari na tua mão, beleza? E você vai estar acelerando, pau, vai começar a ganhar dinheiro. Cara, tem alunos aí que fizeram em 3 dias, aí fizeram R$12.000 no site, tá? Então, cara, você vai acelerar, pá, vai achar que vai ficar rico. Só que se você não tiver uma gestão compatível, tá? Quando vier o dia ruim, porque você tem dia ruim, isso aqui é uma renda variável como qualquer outra, tanto futebol virtual quanto futebol real são rendas variáveis, vai ter dia ruim, que nada vai dar certo, se você não tiver gestão, você quebra, tá? Então, você pegar uma Ferrari e não usar o freio dela nas curvas, você vai capotar, mano. Então, você tem que saber controlar esse monstro que você tem na mão, entendeu? E o mesmo vale para DL. Pô, nós estamos 2 dias aí batendo 12, 13 wins no dia aí seguido, mano. Ah, Diego, mas pô, você manda mais de duas chips, sim, não é um grupo VIP, é um grupo de estudos, tá? Usando o site de análise, a gente explica junto com o site de análise. Então a gente está explicando lá dentro como vocês usam a Ferrari, entendeu? O que isso pode acarretar, tá? A perda de controle desse monstro aí, ou até mesmo a perda de controle sobre a banca de vocês. Isso vale tanto no futebol real quanto no virtual, tá? O que acarreta se vocês abusam dos monstros que você tem na mão? Vocês se ferram, literalmente. Pessoal, é perda total do capital. Tem que ter gestão, tem que ter mentalidade, tem que saber quando parar. Vocês tem sim que ter um limite de stop gain, um limite de stop loss, tá? Você tem que saber detalhadamente
quanto você quer ganhar, quanto você quer perder, quanto você pode perder no dia, tá? Porque quando você está acelerando, pá, retão e tá tudo dando certo, é retão do carro da Ferrari, certo? Vai acelerando, pá, 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 tá ganhando, 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 beleza. Chegou a curva, você não pode fazer a curva a 290 por hora, mano. Você vai capotar. Então, você tem que pisar no freio. Nessa curva são os stop loss, né? Que a gente tem na nossa caminhada. Você vai ter que pisar no freio, bater no teu stop loss, parar para voltar outro dia e engatar outra retão. Tá? E mesmo na retão você tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado por quê? Porque pode ter buraco, pode ter cone, pode ter blitz, pode ter a porra toda. Por isso que você tem que ter um limite de ganho. Vai, bate naquele limite, para. E outra, pessoal, o limite de ganho tem que ser compatível com a banca de vocês. Não adianta ter uma banca de R$ 1.000 e aceitar perder 50. Isso é loucura, é 50% da banca. É loucura, não tem como, galera. Tá? Então você tem uma banca de R$ 1.000, limite de perda no máximo é R$ 100 ali, é 10%. Tá? No máximo. Beleza? E outra, só tenho esse dinheiro, perdi 100 agora, o limite no próximo dia vai ser 90. Tá? É de acordo com a banca que sobrou, não o que você tinha antes. Beleza? Para ganho, eu indico de 2 a 3% do dia, mais que isso aí é loucura, você vai ter que ficar muito tempo exposto. Tá muito tempo exposto, você vai se lascar. Futebol real não funciona assim e tal. Só que futebol real, se você entra no dia que você acha que sabe tudo você vai só nos favoritos, cara, você pega um Flamengo empatando com o Ceará, você já se lascou. Você tem certeza que foi o Flamengo, tá? Você pega o Atlético Paranaense jogando contra o Paysandu em casa. Ó, deu 1,47. Carca a mão, se lascou. Foi 1-1. E aí? Tipo, cara, o dia que nada dá certo, velho, pra vocês. Se você não tiver stop loss, você perde, não importa se é aqui no futebol virtual, no futebol real, na bolsa de valores em criptomoedas, ou operando em futuros, o que você estiver fazendo, se não tiver limite de stop, você tá lascado. Então, se gostaram do vídeo, na comparação do futebol real pro futebol virtual, comenta aqui embaixo para mim, tá? Lembrando que eu não tenho nada contra o futebol real e nada contra o futebol virtual. Eu opero no futebol virtual e eu opero no real. Hoje eu tenho um grupo de estudo junto com o Lucas Flacedino. Nós é a DL Tips, tá? Quem quiser saber mais, responde DL. Aqui embaixo que a gente manda mais informações. É a única parceria oficial do site de análise hoje, junto com a X3, que é a nossa mentoria particular também, tá bom? Site de análise indispensável, galera. Sem site não se opera no mercado do futebol virtual, tá? Não se opera. Você pode fazer na mão, pode, mas vai ter que ter um caderno com várias linhas para você entender o movimento do mercado, tá bom? Então, operem com o melhor site de análise do mercado, venha conhecer o Ultra Virtual e não perde mais tempo. Aposte com, sabedoria, tá? Fechou? Nos vemos no próximo vídeo e até sábado, beleza?